O período de estiagem mal chegou e já está trazendo de volta para a rotina dos ribeirão-pretanos um problema crônico, a falta d'água. Torneiras secas têm prejudicado moradores das zonas norte e oeste praticamente todos os dias. Na casa da Ana Paula, na Vila Albertina, falta água todo dia há pelo menos 10 anos. O recurso chega nas torneiras até no máximo 10 horas da manhã. Depois já começa a secar. A dona Aparecida mora bem em frente e também sofre com o problema. Louça acumulada, roupa suja, chão empoeirado, todas as tarefas ficam paradas até a água voltar. Seja bem cedo, antes do dia clarear ou no fim da noite. Cedinho a gente tem que acordar por volta de 5 horas da manhã para conseguir ter água na torneira e limpar a casa. Aí quem trabalha fora, no meu caso, que volto 6 horas da tarde, na hora que eu chego em casa não tem água. E é todos os dias essa mesma ladainha. Então você não consegue limpar a casa, não consegue lavar uma roupa, você não consegue organizar a sua louça, não consegue fazer nada. Como que você vive sem água? E todos os dias a mesma coisa, não adianta ligar para reclamar, que não resolve. Aí é desculpa da bomba que estourou, sempre tem uma desculpa. Levanto 5, 4 e meia, 5 horas da manhã para poder conseguir lavar umas peças de roupa. Tá lá um monte de roupa lá para lavar. E a água tá pouquinho, como que eu vou ligar a máquina? Medo de queimar minha máquina, né? Porque com pouca água eu não arrisco. Se a gente não guardar para fazer alguma coisinha dentro de casa. Até agora lá, não passei nem pano na casa, porque eu tenho até medo de usar a água que eu tenho, né? E depois não dá para fazer as outras coisas. A saída para não ficar completamente sem o recurso foi investir em um reservatório como esse. É um tambor que não custa nada barato, mais de R$100, mas ajuda a quebrar um galho. Quando tem um pouco de água, os moradores correm para encher e guardar para a semana, para conseguir pelo menos fazer as tarefas básicas de casa. O meu quintal eu não consegui limpar. Desde sexta-feira daquela poeira, não consegui. Porque ou eu uso a água do galão para eu fazer as coisas de dentro de casa, ou eu uso a água para limpar o quintal. A gente parece que tem cara de palhaço, eu não sei por que esse Saerp pensa. Porque aqui tem várias pessoas, não é só eu. Tem criança, eu e o meu esposo só. Aqui tem criança, tem um monte de família que precisa de água. Isso é horrível. Falta de água. E você paga ainda pelo serviço. Se não pagasse, né? Eu comprei um tamborzinho daqueles de água, né? Então eu mantenho ele sempre cheio. À noite, lá para meia-noite, 11h30, meia-noite, a água começa a subir um pouquinho na caixa. Aí eu ainda estou de pé, aí eu pego e reservo esse tamborzinho de água para poder fazer a comida. A gente liga lá, eles não dão retorno. Então é isso, a gente sente para baixo. E todo mês a gente paga a conta, não fica sem pagar. No condomínio do seu Osmir, no Parque Ribeirão, a mesma história. São 21 apartamentos que ficam sem água praticamente todos os dias. A caixa d'água, que tem capacidade para armazenar 15 mil litros, não chega nem na metade. O nível da caixa é sempre baixo, não consegue abastecer. Final de semana, então, não vem água. 9 horas da manhã já não tem mais água. E eu fiz um chamado, o técnico veio, tirou o hidrômetro, constatou que não tem pressão, falou que ia passar para a direção, só que até agora nós não tivemos nenhuma resposta. A gente precisa tomar banho, precisa se alimentar, precisa fazer a alimentação. E por esse motivo, muitas vezes, nós ficamos aqui alguns dias, às vezes, no ano passado, chegamos a ficar até 3 dias sem água, completamente sem água, porque a demanda estava muito. Ligava, eles não conseguiam trazer. Ele acredita que tenha uma falha na rede, já que na calçada, a poucos metros da portaria, existe um vazamento. O abastecimento do prédio depende de caminhão-pipa, mas a conta chega e não é nada barata. A gente pede o caminhão-pipa, né? Eu tenho aqui até um protocolo que pedi esses dias agora, que foi no dia 20, né, de maio, e até conta que está sem água no sistema. Mas muitas vezes essa água ela é cobrada normalmente. Esse mês agora veio um valor de R$ 3.628, equivalente aproximadamente a quase 30 mil litros de água por apartamento, né? Seria aproximadamente 200 e poucos reais por apartamento e o pessoal não tem condições de pagar tudo isso. Então assim, além de faltar água na minha caixa, ainda vem esse consumo todo. Eu tenho por mim que aqui só está correndo ar. E as reclamações não param por aí. Tem registro de pia cheia de louça para lavar no Jardim Marquese e até a situação de quando a água volta para as torneiras da Vila Seixas, suja, cheia de pedras.
Na visão dessa advogada, o consumidor ribeirão-pretano está saindo prejudicado. Uma vez o órgão público, na qualidade de fornecedor, por si, pela concessionária, permissionária, ele tem o dever de prestar um serviço adequado, um serviço seguro e eficiente. E se tratando aqui, que é o caso do abastecimento de água, que é um serviço essencial, esse serviço ele precisa ser contínuo. Ela defende que o serviço precisa ser prestado com qualidade e, caso não seja, a cobrança deve ser reavaliada. O fornecedor ele precisa, sim, prestar um serviço adequado ao consumidor e, mais que isso, ele precisa também cuidar aí da informação, da transparência nesse serviço que lhe é prestado. Então, se tiver qualquer interrupção, alteração na prestação desse serviço, o consumidor ele precisa ser informado. Se eu tenho uma alteração de um serviço que é regular por uma medida alternativa inferior, que é o caminhão-pipa, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que essa cobrança tem que ser proporcional à qualidade e ao serviço que é prestado. Então, se eu estou prestando, o fornecedor prestando um serviço que é inferior, essa cobrança ela precisa ser adequada ao serviço que está sendo prestado. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Saerp informou que o abastecimento está normalizado, mas podem ocorrer problemas pontuais. Sobre o vazamento, o reparo já foi realizado. Vamos falar mais sobre esse assunto? No nosso canal digital da Clube está o Matheus Delbon, especialista em administração pública. Delbon, todo ano a mesma história, né? Basta chegar esse período de estiagem, começam os relatos de falta d'água na macro-região. As administrações parecem não se preparar de uma forma adequada para enfrentar essa questão, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Certamente evidencia uma falha de planejamento, porque você realmente nessa fase você tem menos chuvas nesse momento, então os reservatórios ficam mais baixos, então a captação fica um pouco dificultada e isso vai afetar a pressão e às vezes alguns pontos de alguns bairros essa queda na pressão vai fazer com que a água não chegue. Agora, isso é previsível, né? Você consegue medir isso com antecipação e tomar medidas, às vezes ter caixas d'água centrais um pouco maiores para aumentar a pressão por bombeamento, não só por gravidade em algumas áreas. Ou seja, existem obras que podem ser realizadas para evitar esse tipo de transtorno. Mesmo que pontual, como alega o Saerp, é previsível e você pode ter mecanismos para que isso se minimize nesses períodos de estiagem. A rotina dos moradores fica completamente prejudicada, né? Não dá para lavar louça, a roupa fica toda acumulada, o chão fica sujo. É justo que eles paguem um recurso que não chegue nas torneiras? É óbvio que não, né? Não é justo que pague, né? Como a advogada destacou, a cobrança tem que ser proporcional à qualidade do serviço. Então, se o serviço está com má qualidade, é importante que eles façam uma solicitação administrativa para redução de tarifa, já que houve uma má prestação de serviço, e se negado, podem ingressar judicialmente aí pedindo, ou em conjunto com as associações de moradores, pedindo aí que seja dado um desconto, um abatimento para reparar o dano que ele teve por esse serviço de má qualidade. E é justamente isso que eu queria falar com você, Delbon, porque a saída tem sido para essas pessoas comprar tambores, reservatórios para garantir o abastecimento ou mesmo solicitar caminhões-pipa. Mas a cobrança, segundo eles, sempre chega e isso é algo que deveria ser reavaliado pelo Departamento de Água. É importante que seja reavaliado, mas é importante para que possa ser reavaliadas, essas pessoas que se sentiram lesadas têm que acionar o poder público. Então, é importante que eles entrem com pedidos administrativos junto ao Saerp para revisão e para compensação administrativa. Se a proposta administrativa que a prefeitura fizer for contento, eles entenderem que está ok, eles podem aceitar e resolver o seu problema administrativamente. Se eles entenderem ou não tiverem resposta da solução, aí sim buscar a justiça para que esse dano seja reparado e que essas medidas sejam adotadas. A gente sabe que isso não é fácil de fazer, isso precisa de uma certa técnica, mas talvez os moradores se unindo, né? E isso começa a pressionar o poder público para que tome mais medidas para que isso não venha acontecer novamente. Quando o assunto é fornecimento de água, a gente está falando de um serviço que é essencial, é um serviço que precisa ser realmente prestado com qualidade, com eficiência, né?
Sem dúvida, é um serviço que tem que ser prestado por eficiência. E aí cabe ao poder público, às vezes, muitas vezes, definir a forma como é prestado, diretamente pelo município, como no caso de Ribeirão Preto, hoje, como um departamento da prefeitura, foi autarquia no passado, ele pode ser privatizado, ele pode ser concessionado para a Sabesp ou para outra empresa. Assim, a forma de prestação, não importa, mas cabe ao poder público garantir que ele seja prestado da forma mais eficiente. Se, às vezes, o município não tem condições de fazê-lo de forma direta, que eu faça de forma indireta, através de concessões ou privatizações. Mas é um serviço essencial que tem que ser prestado com muita qualidade. Matheus Delbon, especialista em administração pública, sempre colaborando aqui com a gente. Um grande abraço, viu, Delbon? Esperamos, claro, que a situação seja resolvida aí nessa questão de falta d'água. Um grande abraço para você. Um grande abraço, uma boa tarde a todos. Até mais.